Uma das coisas que frustram a nossa caminhada são as decepções que a gente tem no meio do caminho. E a gente se decepciona com parentes, e a gente se decepciona com amigos, com colegas da escola, da faculdade, a gente se decepciona com irmãos da igreja, a gente se decepciona com pessoas próximas a nós que a gente só se decepciona porque são pessoas do nosso convívio, são amigos, são parentes, entes queridos. De outra forma, não seria decepção. Ninguém se decepciona com o inimigo, porque o inimigo ele já é inimigo, né? Declarado. Mas a pior das decepções não é com a carne e o sangue, não é contra o Satanás, não é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A pior de todas as decepções é aquela que nós temos com a gente mesmo. É difícil de nós admitirmos que nós é que precisamos melhorar os nossos caminhos. O Senhor diz assim: apresenta as tuas queixas, venha diante de mim se justificar e eu vou analisar. Entremos juntos em juízo. Vamos ver o que está acontecendo. E se a gente fizer isso, a gente vai acabar admitindo que a terra seca sou eu. A gente vai acabar admitindo que, muito embora nós tenhamos nos decepcionado com as pessoas que nos cercam e que nós consideramos amigos, entes queridos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, até mesmo irmãos da igreja, até mesmo nossos líderes espirituais ou nossas ovelhas, caso a pessoa seja um líder espiritual, a gente tem que admitir que todos são falhos, limitados. Muitos, desprovidos da graça do Senhor, estão sendo usados por Satanás, agem de forma inconsequente, impensada, muitas vezes proferindo palavras que são como flechas que lançadas não dá mais para segurar. Então a gente vê que essas pessoas precisam mesmo de misericórdia, precisam de perdão, precisam de serem compreendidas. A Bíblia diz para que nós suportemos os fracos, a fraqueza dos fracos, para que nós compreendamos que nem todo mundo acha que pode comer um alimento mais sólido. Muitos são fracos, só comem legumes. Uns fazem diferença entre dia e dia, enquanto que outros julgam iguais todos os dias. Então a gente tem que entender que essas pessoas que nos decepcionam às vezes porque são fracas, porque não conseguem ver a tua felicidade, não conseguem participar da sua alegria, não conseguem assimilar que você tem uma família legal, bem constituída. E como elas não obtiveram, não têm o privilégio de ter as coisas que você tem, ou de ser aquilo que você teve por graça e misericórdia de Deus, a oportunidade de ser, mas elas não conseguiram atingir esse patamar, então, até porque a carne é fraca, elas
te invejam, te preterem, fazem de conta que estão querendo ensinar alguma coisa para você, quando na realidade estão aprendendo de Deus uma nova experiência, estão sendo tratadas por Deus, porque o seu próprio telhado é de vidro. Então não tem condições de te julgar, porque se estender um dedo para você, 3 estarão estendidos contra ela. E a Bíblia fala para não julgar, para não ser julgado, fala para nós termos, portanto, com essas pessoas uma conduta cristã, uma reação cristã diante das provocações, diante das calúnias, diante daquilo que é maléfico para nós e que veio através dessas pessoas que nós não esperávamos que viria dela, essa experiência negativa, porque tem ciúmes, porque tem inveja, porque tem até um certo receio de perder uma posição. Mas uma vez eu estava vendo o pastor Cláudio Duarte pregar, ele falou: esteja preparado para ter na sua igreja aquele que vai tocar uma guitarra melhor do que você, para ter na sua igreja alguém que vai tocar uma bateria melhor do que você, que vai ter uma voz mais bonita do que a sua, que vai cantar mais afinado que você, que vai pregar melhor do que você. Prepare-se para isso e admita que, como Deus, na sua soberania, distribui os dons da maneira que quer, como quer e a quem quer, prepare-se para assimilar que você não é a última bolachinha do pacote, que você não vai ficar a vida inteira ocupando seu lugarzinho na janela, mas Deus vai preparar alguém e vai enviar alguém até para que você seja experimentado. Vai enviar alguém que tem um dom dado por Deus, que vai ser melhor utilizado do que você. E você vai ter que estar pronto para assimilar isso. E se você se humilhar, diz a palavra de Deus, que aquele que se humilhar será exaltado. Aquele que se diminui para que Cristo cresça, esse será muito mais importante, muito mais valioso nas mãos do Espírito Santo do que aquele que quer destronar Jesus Cristo para dizer: eu prego, eu toco, eu profetizo, eu ensino, eu vim aqui porque Deus me mandou aqui, porque eu tenho uma palavra especial, um ensinamento especial, eu tenho muito para ensinar, mas nunca tem nada para aprender? Nunca pode, na sua humildade, receber de Deus, através de outro que Deus levantou para aquele propósito? É complicado. E aí, a pior das decepções que a gente tem acaba sendo aquela quando nós nos decepcionamos conosco mesmo. A gente fala assim: puxa vida, pisei na bola. Eu sei que eu agi com malícia, eu sei que eu agi de má fé, eu sei que eu estou dando uma de quem está fazendo a coisa certa aqui, mas Deus conhece o meu erro, conhece a minha loucura, e por isso mesmo, a exemplo do que fez com Davi, enviando o profeta Natã, envia uma palavra que é para a ficha cair. Eu estou apontando defeitos dos outros, eu estou apontando a limitação dos outros, eu estou julgando os outros, porque na realidade eu não quero nada com o evangelho.
Porque na realidade eu não quero nada com igreja. Porque na realidade eu não quero mais nada com pastor ou com irmãos. Porque eles enganam, eles caluniam, eles mentem, eles difamam, eles fazem conchavos, eles têm partidos. Uns falam que preferem Jesus, outros falam que preferem Cefas, outros Apolo, outros Paulo. E ainda são meninos em Cristo. Não podem ainda ter uma feijoada espiritual, ainda são carentes do leite racional. Então a gente tem que entender que Deus que prescruta os nossos corações, que esquadrinha os nossos rins e o nosso coração, Ele sabe por que eu ou por que você estamos fora da igreja. Por que a gente não quer ir mais para a casa do Senhor? Por que a gente não quer mais congregar? O apóstolo Paulo fala assim: não deixe de congregar, como é costume de alguns. E congregar não significa ir naquela igreja que tem aquele endereço, que tem aquele horário de culto. Pode ser numa casa, num culto semanal. Pode ser num ponto de pregação, aonde regularmente, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, as pessoas se reúnem para adorar a Deus e cultuar ao Senhor. Tem muitos países que são fechados para o Evangelho. Não pode ter uma igreja aberta como nós temos aqui no Brasil, com endereço, com placa de culto. Tem igrejas nos países chamados lá da janela 1040 que não entra. O Evangelho não pode ser circulado livremente como é aqui no Brasil. Então se reúnem escondidos, muitas vezes em cavernas, muitas vezes debaixo da terra mesmo, no porão de alguma casa, ou numa residência, mas com cortinas fechadas e tudo fechado, porque se forem pegos, se não forem mortos, são presos, torturados, às vezes expulsos do país. Acontecem muitas coisas terríveis para aqueles que não podem se reunir com liberdade para adorar a Deus, da maneira como nós nos reunimos aqui no Brasil. Então eu louvo a Deus porque a gente sabe que uma das armas de Satanás é querer tirar a brasa da fogueira. Nós temos esse poder de discernimento. A gente entende que o inimigo quer é fazer com que você perca a comunhão com os irmãos em Cristo, porque é na união da corda de 3 dobras que há uma maior força. Uma corda de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Se você deixa de congregar, quem é que vai dizer assim: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te? A gente vai acabar se isolando no nosso mundinho, e quando a gente quiser perceber, a gente está totalmente frio na nossa fé, que se apequenou, e que a palavra de Deus diz que quando os discípulos de Jesus ouviram o seu discurso, eles disseram assim: Senhor, aumenta a nossa fé. E o Senhor Jesus disse assim: poxa vida, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam a esse monte: saia daqui e transporta-te para o meio dos mares, e esse monte obedeceria. Mas a sua fé é muito pequena. A nossa fé é muito pequena. E se nós ainda apostatarmos, desertarmos a fé, abandonarmos a fé, aí é que a nossa força será menor ainda. Por isso a necessidade de nos reunirmos como igreja, seja lá aonde for. Porque nos reunindo, a gente adora a Deus, e na adoração a palavra de Deus é ministrada, e a fé ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Então não perca tempo, se reúna juntamente com a sua família, se reúna
em algum local aonde regularmente ocorre um culto, ocorre a ministração da palavra do Senhor, para que você prove qual é a boa, excelente, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Porque na pregação da palavra, quem vai falar ao seu coração é o Espírito Santo. Quem vai te fortalecer, quem vai fortalecer o seu interior é o Espírito Santo. Então, meu querido, minha querida, não fique aí à mercê de Satanás, desviado dos caminhos do Senhor, chorando porque você foi preterido, ou porque te decepcionaram, ou porque você descobriu que o seu líder espiritual é um mulherengo, ou porque ele roubou o dízimo, ou porque ele assalta os cofres da igreja, ou porque isso, ou porque aquilo. Não quer ficar nessa igreja? Tudo bem, vai para outra. Eu garanto para você que em meio a tantos falsos pastores, falsos profetas, que a Bíblia chama de cães, em meio a tantos que assim estão agindo e eles vão dar conta das suas próprias vidas com o Senhor, no meio de tantos estes, tem aqueles que são verdadeiros homens de Deus, verdadeiras mulheres de Deus, que dobram os seus joelhos, que velam pelo rebanho, que vigiam pelo rebanho, que dão a sua vida pelo rebanho. Deixam às vezes o conforto de um bom emprego para se dedicar 24 horas à igreja que Deus lhes deu, se submetendo às vezes a ser até humilhados, até passar necessidade em casa, porque não pode mexer nos valores lá da igreja, muito embora o obreiro seja digno do seu salário, mas alguns sabem que se tirar o dinheiro da igreja não vai ter dinheiro para pagar a própria conta de luz da igreja. E por causa disso, sofrem. Muitos filhos de pastores, aliás, estão fora da igreja porque viram os seus pais sofrerem por quererem abraçar somente a causa da igreja e esqueceram que tem que colocar o arroz e feijão dentro de casa. E que viveram uma vida de pedintes, porque tem que se humilhar para irmãos, tem que pedir para a congregação. E as crianças vê isso e falam assim, eu não quero esse Deus, porque ignoram que a palavra de Deus diz que muito embora o homem tenha o direito de ganhar o seu salário da igreja, mas que ele também tem que trabalhar. Como Paulo deu o exemplo dizendo assim, eu trabalho até hoje na fabricação de tendas, me associei com Apolo, com Áquila, para ter o meu trabalho secular, trabalhando dia e noite para não ser pesado para a igreja. Poderia até, pregando para vocês as coisas espirituais, recolher as materiais. Mas eu não quero que isso se faça comigo. Eu preferiria morrer do que alguém fazer vã essa minha glória de pregar o evangelho. Por quê? Porque de graça recebi, de graça eu quero dar. Eu não quero que ninguém diga que eu estou viajando com o dinheiro da igreja. Eu não quero que ninguém diga que quando eu saio da igreja e vou num rodízio de carne de R$ 80 por pessoa, que eu estou comendo com o dinheiro do dízimo e da oferta da igreja. Eu não quero que ninguém diga que quando eu compro roupas ou apareço de carro novo, que eu estou com essas roupas ou com esse carro novo porque eu peguei dinheiro da igreja. Porque com um salário de R$ 2.000 não dá para fazer tudo isso. Então esse dinheiro tem que estar vindo de algum lugar. E as pessoas não vão querer saber se alguém que te deu esse dinheiro como uma oferta, se você já tinha esse dinheiro guardado, ou se é o dinheiro de uma herança, ou se é dinheiro de uma causa que estava na justiça. Eles só vão dizer, porque você não trabalha, que você está usurpando de um dinheiro que não te pertence.
Tem pastores por aí que se dão um salário de 20 mil, 30 mil, 40 mil. Tem, até muito mais. Estou falando aqui por baixo. E aí quem fica sabendo disso se decepciona. Nunca mais eu quero ir na igreja. Nunca mais eu quero saber de congregar. Até ontem ele era um servente de pedreiro, ele era um trabalhador braçal, sem nenhuma cultura, sem nem saber escrever nem ler, e hoje está andando de carro 0 quilômetro, com uma igreja lotada, enrolando a língua e falando um monte de bobagem que Deus não falou, e está ganhando dinheiro às custas da boa-fé do povo. Isso vai estar cheio, meu querido. Então, você vai se decepcionar com algumas coisas que você vai ver desse naipe. Mas não cabe a mim, não cabe a você querer julgar e nem por causa disso querer sair da igreja, abandonar a igreja, julgando que todos são farinha do mesmo saco, porque não são. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece aqueles que estão na obra e no ministério por voluntariedade de coração, por amor às almas e por gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez na sua própria vida. Tem gente à frente de uma obra, à frente de um ministério, que ele e a sua família são verdadeiros milagres de Deus. Pessoas que às vezes foram desenganadas por médicos, que foram livrados da morte, que tiveram o seu lar restaurado, que quando estavam no mundo tropeçavam, nem sabiam no que estavam tropeçando, como diz a Bíblia, mas que quando se converteram, receberam de Deus a cura, a restauração dos seus lares, receberam de Deus a cura da sua depressão, da sua doença do pânico, estava pensando até em tirar a sua própria vida e Deus o resgatou, tirou ele do lamaçal, do charco horrível de lodo, firmou seus pés sobre a rocha. Isso pode acontecer com você que está me ouvindo agora, se você está numa situação dessa, perdido nos vícios, perdido na cocaína, perdido no crack, e você desenganado pela sociedade, a família já não acredita mais em você, totalmente desacreditado por tudo e por todos, mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele está perto daqueles que o invocam em verdade, que com um coração quebrantado e contrito se apresenta diante dele e clama pelo seu socorro, por sua misericórdia, e ele pode fazer de você um sinal contraditório. Para aquelas pessoas que diziam que não era possível mais a sua restauração, e você vai ressuscitar como um dia Lázaro foi ressuscitado por Jesus, porque há poder no nome de Jesus. E ele pega as coisas fracas e que não são para confundir as que são. Ele pega aqueles que se dizem ser alguma coisa, aqueles que não são nada, para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Então, se você crê em Jesus Cristo, olhe somente para Ele, somente para o alto, de onde nos vem o socorro. O socorro vem só do Senhor. Se entregue a Ele, busque a Ele. E fala assim: Senhor, eu me decepcionei com tudo, com todos, inclusive comigo mesmo. Mas eu creio que o Senhor pode me restaurar, o Senhor pode me colocar de pé, o Senhor pode me dar forças para que eu largue essa vida de desvairada, para que eu largue essa vida de pecado e tenha uma posição valorizada por Ti, pelo Teu Espírito Santo. E aí, meu querido, você vai dar o seu testemunho daquilo que você era e daquilo que Deus vai fazer com que você seja a partir do momento que Ele entrar no seu coração e na sua vida. E fique sabendo que Ele não vai entrar arrombando a porta do seu coração, não. Ele está à porta, está batendo e pedindo permissão para entrar. Porque uma coisa que Deus não é sem educação. Ele vai clamar para entrar, Ele vai pedir para entrar na sua vida. Se você clamar a Ele, a palavra de Deus diz que Ele está perto de todos aqueles que o invocam.
Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Sabe por que você muitas vezes não recebe? Pede e não recebe porque pede mal, para gastar com os seus próprios deleites. Mas se pedir segundo a vontade de Deus, ele vai dizer um versículo que eu sempre tenho repetido nas minhas pregações. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. São pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que você espera. Você não espera um fim de derrota, você espera um fim de vitória. Você não espera um fim de desilusão, de decepção. Você quer um fim de certeza, de paz, de alegria. E Ele quer te trazer para esse reino espiritual que já está no meio de nós e que você pode entrar nesse reino pela porta, que é Jesus Cristo. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. O Senhor, Ele quer dar o descanso para a sua alma, te levando a pastos verdejantes e águas tranquilas. Basta que você fale assim: Senhor, chega de colocar a culpa nos outros, colocar a culpa na igreja, na religião, nos cães, nos loucos, naqueles que não te temem, nos inimigos, na minha infância, na minha existência. Sabe, se eu sofri até aqui o que eu sofri, foi porque o Senhor permitiu. Mas de tudo isso eu vou tirar lição, vou tirar proveito, para que, se eu não fui amado pelos meus pais, eu vou amar os meus filhos de uma maneira que eu queria ser amado pelos meus pais, mas eu nunca tive um beijo deles, nunca tive um colo deles, nunca tive uma mão estendida deles. Então eu vou dar para os meus filhos isso que eu não tive deles. Se eu tive momentos de dificuldade na minha infância, na escola, com bullying, com isso, com aquilo outro, eu não vou descontar nos outros da mesma maneira. Eu vou pegar tudo isso e vou levar como ensinamento para ser exatamente o contrário daquele mal que fizeram para mim. Eu quero não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Eu quero ser totalmente diferente das reações que as pessoas tiveram em relação ao meu respeito, quando não quiseram assimilar a minha alegria, não quiseram assimilar o dom que o Senhor me deu, não quiseram assimilar a importância que o Senhor tinha para com a minha vida. Eu fui desprezado, mas eu não vou desprezar. Eu fui odiado, eu vou amar. Ainda que amando-vos cada vez mais eu seja menos amado, o que importa é que eu tenha diante de ti, meu Deus, atitude de um cristão que se entregou a si próprio, foi humilhando-se até a cruz e ainda humilhou-se ainda mais, veio como homem, humilhando-se a si mesmo e ainda humilhou-se ainda mais, indo até a cruz, para que eu fosse ao tempo do Senhor exaltado por sua graça e misericórdia, me dando o poder de me tornar nele um filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Jesus Cristo. Não quero passar de 30 minutos nessa pregação, falta 1 minuto para te dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Compartilha esse vídeo com seus amigos, inscreva-se aí no canal, tá bom? Ativa o sininho, sempre que eu for pregar, você vai receber aí a notificação. Deus tem um plano na sua vida. É com você mesmo que Ele está falando. Converta-se ao Senhor e Ele vai alcançar a você e a toda a sua casa. É promessa bíblica. Basta que você faça com suas palavras uma oração de coração. Com as suas palavras. Aí onde você está. Senhor, entra no meu coração. De hoje em diante, seja proprietário da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Se inscreve aí, tá bom? E compartilha. Tchau, fique com Deus.